primeiras páginas, mas com muitas mulheres muito engajadas nessa causa da visibilidade das mulheres no mundo do direito, né? Nós somos uma associação de mulheres juristas que tem origem brasileira, mas que atua no Brasil e no mundo todo, né? Nós temos mulheres em Portugal, nos Estados Unidos, em várias localidades, e nosso maior objetivo é chegar em todas as regiões do Brasil, levando essa nossa missão de desenvolver e incentivar ações e outros projetos que valorizem o trabalho da mulher jurista, de uma forma democrática, integradora, que incentive uma colaboração acadêmica, profissional e social entre homens e mulheres. Então, homens aqui presentes, muito bem-vindos, né? Nós somos uma associação que cresce com essa colaboração, a gente agradece, né, a colaboração em prol dessa busca por uma sociedade mais justa e igualitária em relação às questões de gênero. Com essa introdução sobre a nossa associação e sobre os nossos eventos, passo a palavra para a Isabela e agradeço uma vez mais aos palestrantes pela disponibilidade de tempo, que a gente sabe que é o ativo mais valioso que todos nós temos, e também aos que estão aqui assistindo e participando, buscando conhecimento, diálogo. Acho que esse é um verdadeiro ativo que todos nós precisamos para desenvolver nossas carreiras até um próximo nível. Obrigada, Mari, por tudo também. Meu nome é Isabela, eu faço parte da equipe de comunicação do JB, e hoje, esse evento em todo, a gente vai falar mais sobre o Setembro Amarelo, que vem buscar, né, esse cuidado, essa atenção para a saúde mental, para a prevenção ao suicídio, que é um tema muito importante. E a gente sabe, né, que estamos nesse momento de pandemia, que está sendo muito complicado para muitas e muitas pessoas ao redor do mundo. E a gente presenciou, né, a gente verifica, tem vários estudos apontando que o adoecimento mental mesmo tem sido agravado de uma forma imensa com isolamento e distanciamento social, porque pessoas perdem entes queridos, perdem emprego, perdem renda, não têm condições de se alimentar muitas vezes. E isso aumenta o quadro de ansiedade, de tristeza, e que pode levar até a depressão e, consequentemente, à morte. E isso tem impactado muito, né, nas profissões atualmente. E a gente queria falar disso hoje, porque é uma pauta muito importante, principalmente também para os profissionais do direito. Então, hoje a gente traz para esse evento incrível, maravilhoso, a Rosana Cipriano, que ela é psicóloga do Martinelli Advogados e especializada em desenvolvimento humano e organizacional. O Giovanni, seu nome é um pouco complicado, mas... Ravagnani. É tipo bolonhesa, assim, o GN, tipo lasanha. Muito chique. Ele é Legal Counsel da Buser Brasil e é um dos criadores, junto com o Adriano, sócio do Camargo Advogados, criador do projeto Lado B do Direito. E, assim, dando início à nossa jornada nesse evento, eu queria perguntar primeiramente para a Rosana, nessa sua vivência, né, como psicóloga organizacional, quais foram os principais desafios para a saúde mental dos profissionais de direito, como tanto na pandemia, de uma forma geral? Isso. Boa noite, gente. Antes de responder, eu agradeço o convite, né, da Isabela, da Mariana, da Letícia. Me sinto muito honrada em dividir esse painel aqui, né, com os colegas, com o Giovanni, com o Adriano. E eu percebo hoje, né, pela vivência e pela conversa que eu tenho com colegas, basicamente 3 desafios, né? Primeiro, no que tange a rotina do profissional, né, jurídico, né, do advogado, que é o que eu tenho mais contato, a questão do preconceito, né, à saúde mental, à doença mental, e também a negligência ao próprio cuidado, né, a questão do autocuidado. Mas antes da gente entrar em si, né, em cada uma, cabe a gente pensar hoje no próprio conceito de saúde mental, porque
em muitos casos a gente acaba lidando a doença, né, como a saúde mental, como a ausência da doença. E a saúde mental é muito mais ampla, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em sensação de bem-estar, plenitude, né? Encarar os desafios de forma positiva, entender as adversidades, os conflitos, né? Reconhecer os nossos limites, entender até onde a gente pode ir, o que a gente pode conquistar mais. A nossa satisfação em viver bem, né? Compartilhar com amigos. Então, tudo isso é muito anterior em si a uma doença. Então, esse conceito de saúde mental é muito mais amplo. E aí, hoje em dia, né, nesse momento, como você já antecipou muito bem, Isabela, nesse momento que a gente vive, né, de pandemia, isolamento forçado, home office do nada, né, algumas empresas estavam preparadas, outras, né, não tanto. Então, hoje é muito difícil manter uma saúde mental, né, não é tão simples assim quanto parece. E aí, entrando no primeiro desafio que eu percebo, né, da saúde mental na área jurídica, é o que centra mais a rotina do advogado, né? Vocês sabem, né? Vocês conhecem bem a questão do estresse, né? Então, a rotina do advogado, né, do profissional do direito, envolve muito estresse, pressão, né? A pressão é algo que é muito constante. As frustrações, elas acabam se acumulando. Então, por exemplo, uma vivência mais, né, focada no contencioso. Uma agenda cheia de prazos, audiências fora do horário, às vezes em localidades diferentes, né? Trabalhos extra-expediente. Então, o limite entre a vida pessoal e o trabalho acaba se misturando. A linha é muito tênue. Então, quem atua mais no consultivo tem a questão de negociação com a parte, né? Preocupação no que você vai registrar, porque é uma opinião. Então, é muito complicado, porque você lida com o sofrimento alheio, no caso da parte, você lida com a pressão do cliente, e aí isso tudo é o que permeia o dia a dia do profissional do direito mais focado no advogado, né? E isso acaba, com o tempo, pode causar, sim, algum tipo de transtorno psicológico, algum tipo de doença. Então, o que é interessante nesse momento é que cada advogado, né, que cada profissional do direito se atente à própria rotina. Então, analise a própria rotina e veja o que nessa rotina pode causar algum tipo de sintoma. Porque os sintomas, eles estão aí, então a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos para que esses sintomas não evoluam. Então, é necessário dar atenção, observar o que não está legal nessa rotina, o que está transpassando digamos assim, a naturalidade. Né? Um outro ponto, um outro desafio da questão da saúde mental, né, dentro dos profissionais do direito é o preconceito, né? A gente hoje já tem muita informação, a gente discute bastante, mas o tema da saúde mental ainda é visto de forma muito negativa, né? Ainda há muito preconceito quando a gente lida com essas questões. E quando a gente fala, né, em que é necessário que o profissional ele busque ajuda psicológica, né, e de repente uma ajuda psiquiátrica, tem aquele receio, né? Porque quando a gente fala é necessário que a gente procure ajuda, a gente acaba admitindo que a gente pode falhar, que a gente pode fraquejar, que a gente pode ter insucessos, e é muito difícil para a gente admitir isso. Então, é uma cobrança o tempo inteiro, uma autoexigência, e aí, gente, quando entra nesse ponto da autoexigência, a gente não consegue admitir essas crenças de fraqueza. E aí chega num ponto também, né, que além de admitir isso é algo muito complicado para a gente, a própria questão do que está por trás da doença mental, porque na história, né, a loucura em si, ela vem carregada de aspectos muito negativos, né, muito fortes. Então, ninguém quer estar nesse lugar de ser uma pessoa que tem algum tipo de transtorno psicológico e precisa de ajuda. Então, quando a gente busca um tratamento, é interessante também fazer essa dissociação, né, entre o preconceito que já vem com o tema e também a nossa crença da fraqueza. Porque é muito comum a gente falar que a gente vai no ortopedista por conta de um problema no joelho, mas ninguém fala que vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra porque você está se sentindo triste, deprimido, então você está estressado demais. E os meus colegas aqui, né, o Adriano e o Giovanni, eles têm um podcast muito interessante que fala sobre essa questão do preconceito, né, em procurar ajuda, que é até um tema interessante para mim, que eu não conheci através do podcast, né, que é a questão da psicofobia. Então, hoje já tem uma nomenclatura para as pessoas que são discriminadas por procurar essa questão mais psicológica, né? Então, às vezes, a gente negligencia os sintomas do outro, a gente emite frases como essa frescura, esse bobeira, isso a gente só alimenta, né, essa questão desse preconceito.
E um terceiro desafio também para a saúde mental do profissional do direito é a questão do autocuidado, porque por vezes a gente cuida muito de causas alheias e a gente não cuida da gente. Ou então o inverso, a gente se cobra demais. Então é interessante que a gente tenha um olhar mais generoso com a gente mesmo, mais cuidadoso, mais acolhedor, né? Entender as nossas emoções também faz parte disso, porque quando a gente começa a entender como que as nossas emoções acontecem, a gente consegue ter uma qualidade na nossa saúde mental. Então, por vezes, a gente precisa se permitir passar por um determinado sofrimento e reconhecer também o sofrimento do outro. E essas questões, gente, da rotina, do autocuidado, né, do preconceito em procurar ajuda, isso é muito sério, né? Eu aproveitei o final de semana e estava pesquisando, né, os dados mais gráficos, eu gosto de trabalhar com dados também. Teve uma pesquisa recente, né, da OAB com dados do INSS que demonstram que 30% dos afastamentos, né, de advogados entre 2012 e 2018 são decorrentes de acometimentos mentais no trabalho, e 60% dos procuradores do trabalho também são afastados por questões mentais, né? A Associação Americana de Psicologia também demonstra que os advogados, bem como os juízes e os promotores, eles têm é possível que eles sofram de depressão 3 vezes mais do que qualquer outro profissional. Então, se automonitorar, se autoanalisar é muito relevante. Existem meios para que a gente busque ajuda, né? Hoje, no escritório que eu trabalho, a gente tem um serviço de psicologia dentro do RH com uma escuta mais empática, né? A OAB tem uma cartilha de saúde mental que é muito interessante. Eu sugiro que todos leiam. Eu coloco exatamente, né, o passo a passo do que como que você deve começar a olhar para você. Né? Tem o Centro de Valorização da Vida, que tem um atendimento gratuito aí para questões de apoio emocional. Então, buscar apoio, gente, é fundamental, seja no entorno ou então seja com um profissional especializado. Porque talvez você, de fato, não esteja bem e está tudo bem também não estar bem. A gente não precisa ficar o tempo inteiro bem, porque isso é tóxico. Né? A gente tem uma positividade, um otimismo que, por vezes, é tóxico. A gente só não pode usar isso de bengala também. Não é natural não estar sempre bem. Né? E, para isso, a gente começa a se autoavaliar, né? Se autoanalisar, porque pode ser uma questão pontual, né, do momento, pode ser uma insegurança, uma autossabotagem, ou então, de fato, é algo que precisa de um cuidado um pouco mais profissional. Então, busquem se automonitorar, busquem se autoanalisar e conversem com as pessoas. Eu vejo que esses são os desafios aí da saúde mental para o profissional de direito. Bacana. Foi uma fala, assim, incrível. Aproveitando, né, que todo esse desafio que a gente passa, eu queria perguntar para o Giovanni, assim, no exercício da advocacia, nesse momento, tá todo mundo, como a Marieta disse, é raro alguém trabalhar até 18 horas e vivendo crise, vivendo perda de ganho mesmo, né, de essas coisas. Como que você acha que a gente podia lidar melhor com esse momento que a gente está vivendo e com a questão da saúde mental? Bom, eu espero estar lidando melhor do que eu estava há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, porque com português claro eu estava na merda, assim. Acho que por N fatores minha vida perdeu o rumo no começo desse ano. É curioso, porque nosso projeto aqui, o Lado B do Direito, travou também por conta disso, e eu acho que também foi parte do processo terapêutico em busca da remissão dos sintomas, assim, né? De poder ter um lugar para discutir isso. Eu já tinha entrado num processo depressivo alguns anos atrás e eu voltei a ter os sintomas no começo desse ano, e para mim, durante a pandemia, foi muito difícil mudar a rotina, assim, né? Ter uma nova rotina. Não gosto da expressão novo normal, mas aquele baque, aquela sensação de insegurança, de você estar num barco e não saber para onde apontar, né? Mas o barco também, e eu acho que uma das coisas que me fez, e aí eu acho que o caminho é procurar coisas que te fazem bem quando você está mal. Mas óbvio que quando você está mal, nada te faz bem. É difícil você enxergar a cor quando você está na merda.
E posso dar um exemplo, assim, uma das coisas que sempre me fez bem foi ir ao jogo do Palmeiras, assistir jogo do Palmeiras. E durante o meu primeiro processo depressivo, nem isso me fazia ficar bem. Não tinha vontade, parei de ir ao estádio, cancelei o pay-per-view. E acho que no processo de cura, o futebol se ressignificou na minha vida. E para esse momento, assim, eu acho que foi muito importante ter uma rede de apoio. Acho que o que é a rede de apoio? Você tem as pessoas ali, meia dúzia de pessoas com quem você pode trocar ideia. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um terapeuta. Óbvio que também a minha psicóloga também era a porta da rede de apoio, a sustentação toda, porque as pessoas que convivem contigo, elas sabem quando você está diferente ou quando você não está diferente. E o maior problema para mim, nas 2 crises depressivas que eu tive na minha vida, foi de identificar em mim mesmo que eu estava mal. Eu só sentia que estava estranho, mas eu não percebia que eu estava afundado no fundo do poço. Então, e não conseguia enxergar os sinais, aqueles sinais que todo mundo diz e que todo mundo fala sinais clássicos da depressão, como eu perder a vontade de ter o convívio social. Beleza, na pandemia já não tinha convívio social. Também não tinha vontade de, por exemplo, fazer churrasco e cozinhar, que é uma coisa que eu gosto. Também não estava... não tinha como fazer porque a minha casa estava em obra, eu também não tinha espaço para fazer as coisas. Então, também foi um sintoma que ficou mascarado. E curioso, e aí já puxando um gancho, e sem dizer muito, não tem receita de bolo, respondendo a tua pergunta, né? Acho que cada um faz o teu caminho. Montar o podcast e ter o Adriano do meu lado foram coisas legais de trocar figurinha, de perceber que não quando a gente fala em pandemia, o Covid é só mais uma das pandemias, o problema da saúde mental é, de fato, uma pandemia. De fato, ele é subnotificado, que também foi uma palavra que a gente aprendeu na pandemia. Ninguém sabia o que significava, né? Um dos nossos episódios a gente fala sobre subnotificação da depressão. E curioso que uma das coisas com que eu comecei a me ligar, que funcionou para mim, não sei se vai funcionar para vocês, foi estudar vela e vento, tipo iatismo e essas coisas. E é curioso porque a vida é mais ou menos como o barco, e foi muito, muito como me chamou a atenção, né? Quando você está no barco, quando você está com a vela hasteada, você tem que saber de onde está vindo o vento para você conseguir se movimentar, né? Porque o veleiro ele não tem motor, né? Ele se locomove desviando do vento. Então, conforme você puxa a corda, puxa, solta o fio, vira de um lado, vira de outro, é que você consegue se mexer. E a vida é mais ou menos, é meio clichê, mas a vida é mais ou menos assim. E o vento, uma hora, ele está vindo numa direção, um segundo depois ele virou para um lado, um segundo depois ele virou para o outro, e você não consegue só andar em velocidade de cruzeiro. É muito difícil você andar, você ajustar as velas e deixar num padrão normal. Você tem que ficar atento aos detalhes. Então, e um detalhe bem peculiar, quando você está no barco, você consegue ver para onde está apontando o vento, e é bem tênue, assim, você amarra um pedacinho de lã num dos cabos, e aí você consegue ver para onde o vento está apontando de acordo com a lã. Óbvio que tem outras coisas que você consegue, e que eu que estou começando agora não consigo enxergar ainda. Assim como mil coisas na minha vida. Que você consegue enxergar a cor da água, como ela está refletindo, as árvores que estão no entorno, se você estiver num lugar, numa represa ou num rio. Mas aquele pedacinho de lã é a coisa mais importante que tem no barco para quem está começando, para quem está se conhecendo no barco à deriva. Então, para mim foi um caminho, tem sido um caminho de ocupar minha cabeça, de ter um hobby, de me redescobrir como pessoa. Eu acho que todo o processo depressivo é um pouco disso. Sempre você... a depressão ela é uma espécie de regressão para si mesmo. Um período que você para e obrigatoriamente
você esquece o mundo à tua volta e você está dentro do teu barco navegando. E cabe a gente olhar para os sinais. Eu acho que o podcast, o Adriano consegue falar 1000 vezes melhor do que eu sobre isso, de onde veio a ideia do podcast, é justamente a gente se aproximar da realidade e conseguir discutir melhor quais podem ser os sinais para cada uma das pessoas. Acho que é isso. Desculpa, se eu falei muito, Isabela. Não, imagina, não. A sua fala foi, sinceramente, foi muito inspiradora. É a realidade como ela é. Realmente. Eu conheço pessoas que estão com crise de ansiedade, tá muito louco. Só para fazer um comentário que eu não fiz com a Rosana falou que muitos advogados que tem um indicador da OAB sobre afastamento. A parte ruim é que a maior parte dos advogados não é CLT, né? Então a gente não consegue buscar os dados de afastamento na Previdência Social em qualquer órgão público, porque a gente não tem esses registros. Então, acho que a gente fala... Esses dados são com base no que tem de registro lá, né? A realidade é muito... É o mínimo do mínimo do mínimo. Quando vocês falaram de subnotificação no podcast, eu pensei na minha situação, né, e na minha vivência com depressão, e uma das coisas que mais me atormentava eu estava imersa numa total incapacidade de produzir, sendo uma pessoa com histórico anterior de alta performance, de sempre estar fazendo muito, entregando muito, de repente, né, quando você está lá, como diz o Giovanni, na merda, não tem outra expressão para falar disso. E eu pensava, eu dependo da minha capacidade de acordar todos os dias e fazer essa máquina girar, né? Sou eu no mundo, e aí, agora, né? Acho que isso é realmente muito enlouquecedor, se você não começa a observar esses seus sinais, né, de que algo não está bem e de encontrar o seu rumo na vida, né? Não um rumo que a carreira que você entrou te indicou, que alguém fez antes e se deu bem. Se você não se esforça para esse autoconhecimento, a chance de ficar à deriva nesse barco é muito grande. Então, gostei muito das falas. Desculpa interromper aí, Bela, volta à programação. Não, Maris, você pode falar tudo que você quiser aqui, você que manda também. Não, eu fiquei realmente, assim, amei os depoimentos, as falas, e é muito inspirador mesmo, essa questão de você aprender, né? Uma coisa nova que te motive, que te leva. E você falou que, junto com o Giovanni, né, vocês construíram o lado B do direito, e a gente queria saber mais como é que foi para criar isso? Como é que foi para essa iniciativa? Estamos numa pandemia, eu acredito que vocês criaram antes um pouco, não foi? Um pouquinho antes, né? Vocês criaram e antes mesmo de pensar nisso, como é que está sendo? Como é que está sendo e como é que foi no início? Vocês pensaram, vou fazer um podcast, que é, por sinal, maravilhoso, a gente pode baixar lá no Spotify, siga e compartilhe com os amigos. Obrigado pela pergunta, Isabela. Obrigado pelo convite também, Mariana, Letícia. Obrigado, Rosana, por poder dividir com você esse painel. Então, a ideia do lado B, ela surgiu com o meu irmão me mandando uma notícia da Folha sobre um projeto chamado Behind the Racket, que é um projeto para contar, digamos, por trás da raquete, né, para contar um pouco o lado B do tênis. Era um tenista que trazia algumas questões, muitas delas relativas à saúde mental, mas não só, algumas outras questões, assédio, enfim, algumas coisas do contexto do tênis. E eu achei a iniciativa muito legal, porque a gente não consegue ver, quando a gente olha a partida de tênis, quando a gente vê tenistas lá, os nossos grandes ídolos, aqueles que a gente acha que são super tenistas, a gente não consegue olhar para esse outro lado, que talvez esses grandes tenistas passaram e muitos outros que não chegaram a jogar nesse nível. E eu, recebendo essa ideia, a primeira pessoa com quem eu pensei em compartilhar foi com o Giovanni. E, Giovanni, a gente
se conheceu há bastante tempo, talvez uns 10 anos, Uns 40 quilos atrás do meu lado, mais ou menos. no contexto da arbitragem, das competições de arbitragem. Depois a gente foi colega na pós-graduação, se aproximou ainda mais. Desde então a gente não tinha contato. E eu via o Giovanni se destacando muito, fazendo muita coisa, enfim, se tornando o que ele é hoje, que é uma grande referência aí, em temas que envolvem processo, que envolvem tecnologia, publicando Você joga no meu time, cara, isso é gentil demais. E me surpreendeu quando o Gil publicou um texto no Justificando, falando da saúde mental no direito, dizendo que o mundo do direito estava doente e que ninguém estava falando disso. E depois vim a saber que esse texto teve origem numa série de posts aí do Paulista Elevator, né, Gil? Isso, é uma página de memes. Uma página de memes que começou com uma postagem de um remédio. Qual remédio que era? Rivotril? Acho que era um Rivotril, cara. Um Rivotril junto com livros jurídicos. Enfim, isso acabou tomando uma proporção muito grande. E o Gil escreveu esse texto, assim, que para mim foi um texto muito, muito contundente sobre uma coisa que a gente não tava olhando. Ninguém olhava para isso. Ou muito pouca gente olhava e falava disso. Reconhecia isso como algo, talvez aí para usar a palavra do momento, como algo pandêmico, algo que está acontecendo generalizado na profissão e ninguém fala disso. E diante disso, a gente começou a conversar com essa ideia de tentar fazer algo parecido no direito. E aí a gente começou a tentar, assim, ver o que acontecia fazendo podcast, gravando conversas. E acho que o objetivo era justamente esse, de trazer visibilidade, de gerar empatia, de conseguir perceber que isso estava acontecendo por meio do compartilhamento de experiências. Então, a gente conversa, a gente divide a nossa experiência, a gente ouve a experiência de outras pessoas. O nosso último podcast foi com uma juíza aqui do Paraná, ouvindo um pouco sobre histórias, enfim, com as pessoas dividindo um pouco a sua vida e sua relação com questões de saúde mental. Então, a gente não tem um viés técnico, acho que a Rosana está aqui para nos ensinar, a gente não conhece a questão técnica em relação ao tema mental, mas a gente tem algumas histórias para contar e a gente gosta de ouvir histórias também. Então, é isso que a gente tem tentado fazer com o podcast, e criar sensibilidade, enfim, fazer com que mais pessoas falem disso, prestem atenção nesse tema, que é um tema tão importante. Posso só completar uma coisa? Por favor, Gil. Eu acho que a gente trata do assunto com mais naturalidade na medida que a gente coloca um rosto para falar do assunto, né? Então, e aí eu acho que Adriano e eu, a gente quis expor o nosso rosto, as nossas experiências, as nossas histórias, para tocar justamente as pessoas que nos conhecem. E eu acho que a ideia de chamar sempre cada um para contar a tua própria versão da tua própria história é justamente isso, né? Para você. Eu odeio me expor assim na pessoa física, mas eu acho que o upside que eu posso ter para minha vida, em compartilhando a minha vida pessoal, minha experiência, em como isso pode ajudar os outros, tem sido terapêutico para mim, e eu acho que pode servir para os outros também. Legal isso, Giovanni, que eu acho que a gente se cura pela fala, mas se cura também pela escuta. Nós somos um instituto de juristas, de mulheres, mas a nós interessa também que tenham homens falando de padrões que não servem mais, inclusive de masculinidade tóxica, né, que vocês já também trataram disso, e para a gente é muito importante, a gente quer que vocês se curem também, porque parte da doença que o machismo faz parte de discutir, de desconstruir esses mitos, né, do que é esperado
né, do homem. Posso... eu acho muito nobre. Só fazer um comentário, assim, eu era um merda antes da 99, de conviver com pessoas diferentes. Eu acho até... eu gosto de ter o espaço de fala nos lugares em que normalmente eu não poderia ter, e às vezes a gente acaba caindo num... sei lá, a gente se colocam nós homens para ouvir, e acho que às vezes do jeito que colocam a gente se afasta pela forma. Então quando a gente está aqui num ambiente aberto, óbvio que tem eventos e eventos que a gente vai ter que só ouvir, mas a partir do momento em que eu pude conversar sobre, ainda que eu tivesse o meu lugar de fala meio viciado, eu pude mudar e eu deixei de ser um merda como eu era lá atrás, vivendo numa bolha. Então acho que é importante e agradeço aqui o espaço para a gente trocar ideia mesmo. Não, perfeito. Eu queria fazer um adendo que, escutando um dos podcasts, eu também, vocês falaram, né, que homem não tem essa cultura, né, de pesquisar, de procurar um atendimento, essa questão de... Não é muito comentado, é comentado, como diz a Mari uma vez, na rodinha, assim, aí às vezes leva para uma piada, não, deixa isso para lá. Então, eu acho que é muito importante essa questão de se tratar mesmo. Então, tendo a Rosana como exemplo, né, que tem muitos, não sei, né, deve ter muitos advogados que consultam com ela. E aproveitando esse gancho, eu queria até perguntar como é que a gente pode analisar, antes mesmo de ir para um atendimento, como que a gente vai perceber, né? Você falou dos desafios, que a gente tem muitos desafios, mas como é que a gente percebe? Eu preciso realmente de um atendimento mais especializado. Como que eu faço isso, né? Entendi. Eu não faço atendimento individual, né? Eu não sou psicóloga clínica. A gente faz um acompanhamento no escritório, que é uma escuta mais empática. E aí, em caso de algum tipo de, né, cometimento maior, aí eu encaminho. Não faço atendimento clínico pessoal. E aí, quando a gente fala, né, sobre as questões dos sinais, né, a gente se depara também voltando à questão do preconceito, né, que é o tabu falar sobre isso. Então, promover esse ambiente que a gente está promovendo aqui hoje é muito relevante. E a fala do Giovanni, a fala do Adriano só demonstra isso, né? E antes da gente participar desse painel, hoje nós conversamos previamente, né? E o que eu comentei com eles é que, de fato, as pessoas se conectam por histórias. Então, a sua história, ela vai impactar o outro de uma forma que vai servir para que ele, às vezes, consiga encontrar uma forma de lidar melhor com os próprios sinais que estão tendo na rotina, com o seu dia a dia. Então, essa conexão de histórias é muito interessante, né? E aí, os sinais que a gente precisa se atentar, assim, de forma geral, é o que o próprio Giovanni já antecipou. Ele já trouxe na fala dele isso. A gente precisa olhar para a própria rotina. Então, quando a gente começa a observar se tem algo muito diferente na nossa rotina, aí é um sinal que você precisa começar a dar um pouco mais de foco. Então, se você se perceber, né, muito, isso no geral, tá? Se você se perceber muito angustiado, muito desanimado, muito desiludido, ou então o inverso, né? Muito preocupado, muito nervoso, muito tenso. Então, isso pode ser um sinal de alerta. Mas é interessante que cada um observe a própria rotina e veja o que não está fechando ali, o que não está rodando. Né? Quando a gente fala em transtorno mental, é muito comum a gente falar da própria ansiedade, da depressão, que é o caso que o Giovanni já trouxe aqui, né? E que o Adriano também colocou. Então, o quadro de ansiedade, né, por exemplo, é um quadro onde você percebe sintomas ansiosos excessivos, né? E a ansiedade em si, a gente fala muito sobre, né, essa ansiedade negativa, mas a ansiedade ela tem um lado que é positivo, né? A gente, para estar aqui hoje, a gente se preparou, a gente conversou, a gente fica naquela expectativa, né, de como que vai ser. Então, isso é uma ansiedade que nos move, é uma ansiedade positiva. Agora, quando essa ansiedade ela começa a aumentar de uma forma que fica excessiva, aí pode configurar um quadro patológico, né? Então, os principais sintomas, nesse caso, é insônia, dificuldade de relaxar, cansaço muito fácil, tensão muscular,
A pessoa ela pode passar por uma angústia, por uma irritabilidade ao mesmo tempo. As questões de comprometimentos estomacais, queimação, sudorese fria, deixa eu ver o que mais, formigamento, tontura, tudo isso caracteriza um quadro mais patológico de ansiedade. A depressão, né, que é bastante grave também, como o Giovanni falou, ele falou que teve, né, alguns episódios que ele percebe, então pode acontecer episódios, ela pode ser mais longa, né, mais persistente, ela pode ser recorrente. E aí, com muita frequência, a depressão ela acaba acontecendo diante de uma perda muito forte, né, uma perda muito significativa. Então, perda de uma pessoa, perda de um emprego, perda de status social. Então, mesmo que seja algo simbólico, mas configurou uma perda muito forte para a pessoa, ela pode entrar num quadro, sim, de depressão. E aí os sintomas são muito diversos, por isso que o diagnóstico ele é complicado mesmo. Então, a pessoa ela pode ter a questão da melancolia, do choro fácil, mas pode ser o contrário, ela também pode entrar num quadro mais irritável, né, de tédio, de ansiedade, tem aquela questão do desespero, baixa autoestima, a pessoa ela pode se sentir fadigada, pode ter insônia também, perda e aumento do peso. E aí, nos casos mais graves e mais sérios, entra a questão do pessimismo exagerado, né? Aquele desejo de dormir para sempre, dormir direto, e começam as ideações e os planos suicidas. E o que acontece na cabeça, né? Só para vocês terem uma ideia, o que acontece na cabeça de uma pessoa que é deprimida? A pessoa que é deprimida, ela perde completamente a ilusão da própria realidade. Então, a realidade é uma coisa que a gente cria, né? É uma coisa que não existe, é uma coisa que a gente cria, e a única certeza que a gente tem na nossa realidade é que um dia a gente vai morrer, né? Que um dia a vida vai ter um fim. E aí o que acontece? Como cada um cria a própria realidade, a sociedade ela molda uma realidade que é considerada comum. E aí o que acontece? Quando a gente começa a criar essa realidade, a gente cria padrões de vida, a gente cria ideias, a gente cria momentos para que a gente possa mascarar essa nossa certeza de que um dia a gente vai morrer. Só que a pessoa que apresenta os sinais de depressão, ela começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Ela usa uma lente diferente, uma lente menos iludida. Então, por isso que a gente fala que quando uma pessoa está depressiva, ela fica desiludida, ou seja, ela perde completamente a ilusão, ela fica sem a ilusão da realidade. E aí ela começa a enxergar, como que ela vai lidar com aquela realidade, se ela já sabe que ela vai morrer, porque ela já perdeu o sentido, a realidade dela ela tá vendo tudo, né, com essa lente, e aí ela já sabe que ela vai morrer, então ela começa a encurtar o sofrimento dela, e aí começam a vir esses pensamentos suicidas, que a pessoa começa a querer atentar contra a própria vida para encurtar o sofrimento. Por isso que é algo muito sério que a gente não pode negligenciar. Então, a gente começa a buscar ajuda quando a gente percebe que a gente começa a lidar com essas angústias, quando a gente começa a ver que começa a alterar os nossos hábitos. Se porventura você percebe que esse tipo de sintoma te incapacita, é o momento de você procurar ajuda. Só que antes de procurar ajuda, compete muito a fala do Giovanni agora. A gente tem um entorno que pode ajudar bastante. A gente tem ferramentas, instrumentos, meditação, yoga, mindful, prática de exercícios, boa alimentação, conversa com amigos. A questão das nossas emoções também, a gente entender as nossas emoções, né? A gente compreender, ser generoso com a gente também. Então, quando a gente sente alguma coisa, a gente não pode negligenciar esse sentimento. É interessante que a gente dê nome, a gente fale pra gente, poxa, hoje de fato eu tô triste mesmo, eu não consegui fazer tal atividade, eu não consegui dar conta daquele cliente, eu tô chateada. Então, é importante que a gente reconheça isso, não fique só o tempo inteiro forçando que tá tudo bem, porque a gente precisa passar por isso. E aí, quando a gente começa a dar nome aos sentimentos, quando a gente fala do que a gente sente para algum amigo, quando a gente fala para nossa família, né, a gente começa a assimilar melhor. Então, a gente tem um processamento mental mais aguçado e a gente consegue amansar um pouco o que a gente sente. Então, buscar autoconhecimento, fazer autoanálise, ver a percepção também dos que convivem com a gente é interessante. E a gente ficar atento a esses gatilhos do dia a dia que a Mariana colocou. Então, esses gatilhos são muito importantes para a gente ter essa noção do quanto que a gente consegue levar sozinho e o quanto se faz necessário a ajuda de um profissional. Então, a gente precisa se questionar, gente, o tempo inteiro.
né? Se, por exemplo, eu não estou com vontade de levantar hoje, será que essa minha vontade de não sair da cama ela é recorrente? Ela acontece muito? Né? Se eu gosto muito de ficar com a minha família, eu não tenho mais interesse em procurar meus familiares, isso é frequente? Isso acontece? Será que eu estou tão irritado a ponto de perder o controle e de repente sentir que eu vou ter um ataque do coração? Sabe? Quando a gente começa a se perguntar e entender até onde vai cada limite, a gente consegue saber o que vai incapacitar. E aí, quando a gente percebe que a nossa rotina está muito prejudicada e que a gente se torna, não consegue lidar com o que a gente já lidava antes, aí entra o momento de pedir ajuda. Ok? Não, bacana. Eu achei... Você quer falar, Mari? Achei fantástico, Rosana, assim, com toda a sua competência, você falou de tanta coisa importante. Eu gosto de falar do meu caso, como o Giovanni, tive 2 episódios mais sérios de depressão, e quando veio o segundo, uma das tristezas era, será que minha vida inteira vai ser intercalar um período de, entre aspas, normalidade, um período deprimida? Vai ser isso, assim, picos e vales, e eu ficava pensando de forma circular nisso, né? E eu não queria que ninguém percebesse. Porque da primeira vez, muita gente percebeu. Foi assim que eu fui resgatada. Porque eu não tinha educação emocional nenhuma, eu nunca tinha feito terapia. Foram os amigos que me tiraram, né, da primeira vez. E aí, o que eu fiz? Eu me esforcei para criar um papel de parede. Inclusive, assim, na época, eu contratei uma consultora de estilo para me vestir super bem. Eu nunca fui de maquiar, comecei a me maquiar, sabe? Pra casca ficar lá perfeita e ninguém perguntar, porque eu não queria acessar aquele estado de sofrimento. Eu estava postergando como isso aconteceu, né? E a Ananda tá até aqui. Foi um dia num almoço com a Ananda, que ela, que é muito empática, percebeu que tinha um fiozinho solto ali, desencapado, né? Então é muito importante, gente, para quem está se sentindo mal, eu sei que a gente tem uma tendência de se isolar, mas essa é a pior coisa que você pode fazer para você mesmo. Ainda que você não tenha condição de procurar uma ajuda profissional, como a Rosana disse, tem outros meios, né? Tem o CVV, tem seus amigos, tem as pessoas com quem você pode contar e confiar e se abrir, né? Ninguém vai te achar menos porque você tem essa abertura de dizer que está em sofrimento. Então, acho que é muito importante a gente estar atento a esses sinais. A rede de apoio, né, que o Giovanni comentou, e que faz muito sentido. Então, quando chega a um passo que, de fato, você começa a, né, externar muito, você não consegue, aí sim você pode buscar deve, né? Mas a gente consegue fazer muita coisa antes disso, né? E perceber os colegas falarem, né? Esse entorno, essa questão do mais próximo, é fundamental, ajuda bastante. Não, foi sensacional ambas as falas. Está sendo muito, muito legal esse evento. Não sei o que falar, mas eu queria perguntar agora pro Giovanni, que você trabalha como legal manager numa empresa sensacional. Essa questão, né, de tecnologia tá relacionada, as pessoas estão se aproximando mais, mesmo que por meios virtuais. Mas como é que é essa questão, né, de você tem que lidar tanto com essa questão de esqueci a palavra, peraí. As pressões, né, Bela, de estar numa posição de liderança numa empresa grande, com esses desafios todos, né, que a gente tem. Isso, e de organizar mesmo teve muito mais pedido, possivelmente, ou não? Como é que tem sido lidar com esse estresse dentro da advocacia corporativa? Eu já lidei bem, hoje eu acho que eu estou lidando bem, mas eu já lidei muito mal também. A vida corporativa é um xadrez, né? Ao mesmo tempo que você tem que equilibrar as suas pendências, teus pratinhos do dia a dia, tem muitos lugares que o ambiente acaba se tornando tóxico por conta da guerra corporativa. E quando você está... Eu acho que a diferença, por exemplo, do ambiente como o da Buser hoje, que é um ambiente, uma empresa pequena ainda, a gente tem 50 pessoas. Conheço todas as pessoas por nome e sei de todo mundo que está lá. Então, o fato das pessoas conhecerem, delas estarem vivendo coisas juntas, faz com que o ambiente fique mais leve. Eu acho que cultura corporativa também é importante. Então,
eu cuidei disso, estou cuidando hoje, cuidei disso na 99, que é do compliance e dos problemas de conduta e não só do compliance na questão anticorrupção, mas do compliance do dia a dia de conduta. Então, eu acho que não depende só do jurídico, não depende só da gente que tem a caneta na mão. Acho que é uma questão cultural da empresa estabelecer o que ela entende que é certo e o que ela entende que é errado, do escritório entender o que ela entende que é certo e o que entende que é errado. Mas na 99, por muitas vezes, a gente recomendou o desligamento de funcionários, né, porque eles acabavam criando um ambiente hostil. Ainda que do ponto de vista jurídico, você não tivesse muito o que fazer para dar uma advertência, para suspender o contrato de trabalho, mas isso tem que estar alinhado com aquilo que a empresa entende que é certo e que é errado. E eu acho que do mesmo jeito que às vezes a gente numa posição mais de liderança na empresa, a gente acaba sendo guardião da conduta e de caminhar para não tornar um ambiente hostil. Eu acho que a forma como a gente se coloca também pode acontecer. Um dos motivos pelo qual eu pirei no começo desse ano foi e eu acho que esse é porque eu não soube me comunicar direito. Eu acho que tanto na questão da escuta como na questão da fala. Então, acho que o maior desafio que a gente tem em qualquer ambiente profissional é a gestão de pessoas, porque técnico todo mundo vai conseguir ser. A gente estuda, nós advogados, a gente sabe, a gente tem a capacidade de ser um camaleão, né? Não sei nada de previdenciário, eu sento a bunda, procuro em tudo que é lugar e acabo fazendo um trabalho bom de previdenciário. Mas a gente não sabe fazer gestão de pessoas, a gente não sabe conversar, e esse é um gap que eu tenho na minha formação como profissional e como pessoa, e que muitas das vezes, pelo ambiente que eu estava, foi mais fácil conversar e eu soube lidar melhor com os problemas do meu dia a dia profissional, e outras tantas vezes as coisas não funcionaram tão bem, então, e aí algum lugar o parafuso espanou, foi em mim, foi fora de mim, foi na própria empresa, foi no próprio escritório em que eu trabalhava, mas justamente pela falta de diálogo. Então, acho que o que eu tenho mais me policiado hoje, e eu acho que na minha vida pessoal, então com a minha esposa, eu converso todo tempo, toda hora, sempre que eu posso, para a gente conseguir se manter bem no relacionamento. A gente passou 6 meses sozinhos em casa, praticamente sozinhos, vivendo 24 horas por dia em casa. Se a gente não conversasse, não expusesse o que estava agradando ou desagradando, e a gente com certeza teria se separado agora. E óbvio que nem sempre a gente se comunicou da forma menos violenta possível. Às vezes foi, porra, não lavou a merda da louça, como é que pode? Lavei ontem de noite, agora já tá sujo. Então, e acho que às vezes é esse tipo de coisa que a gente precisa ter no trabalho, sabe? Ainda que, acho que são duas coisas que a gente não sabe fazer bem no direito e coisas que eu não sei fazer tão bem. Um é conversar, dois, conversar sem ter a comunicação violenta. Então, acho que são... Porque na medida em que a gente conversa, a gente consegue estabelecer expectativas. Estabelecendo expectativas, a gente consegue diminuir o grau de ansiedade, diminuir frustrações e consegue caminhar sabendo para onde a gente vai. Acho que é isso. Giovanni, isso é muito interessante de alinhar a expectativa e você começou falando um pouco de cultura da empresa, de como que ela pode ter esse papel de transformação da realidade e a própria seleção de RH, né? Quem que você quer que componha esse time, pensando muito mais, né, nos valores das pessoas do que nas habilidades, porque a habilidade, igual você falou, de uma forma ou de outra, a gente vai adquirindo no caminho. Eu vejo que isso em empresas que estão mais antenadas é algo mais tangível, mas colegas que estão no setor público reclamam da total falta de liderança e da total falta de uma política de gestão de recursos humanos, né? Quem trabalha em escritório muito familiar sofre disso também, isso é um relato comum.
Nem todo mundo pode ter uma Rosana para chamar de sua, infelizmente, né? Geralmente é um cara lá que herdou o escritório do pai e tá tocando, assim, sem ter a menor noção de gestão. E no setor público, os instrumentos até existem, mas eles, em regra, são pouco eficazes, né, para tratar disso tudo. Então, assim, perseguição de chefes. Eu tenho escutado cada relato, inclusive, assim, de pessoas que são servidoras e têm que fazer plantão, e por perseguição, só algumas pessoas estarem fazendo plantão presencial e outras estão, né, em casa. Casos de assédio moral e coisas muito terríveis que têm esse potencial de gerar, né, problemas de saúde mental, e é realmente muito, muito desafiador. Mas vai lá, Bela, passa para a O sua problema, pergunta. só para complementar, desculpa, o problema é quando muitas das vezes as pessoas que têm que proteger o ambiente hostil são as pessoas que criam e já deixam o ambiente hostil, né? Quem vigia os vigias? Esse é um problema que a gente vai ter no setor público, que a gente vai ter nas empresas, que a gente vai ter em qualquer lugar. É foda. Eu queria só complementar. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, que uma das habilidades, né, que agora a gente tem que ter é saber lidar mesmo com as pessoas, ter uma inteligência emocional para lidar mesmo com algumas pessoas que são bem mais complicadas e isso pode também influenciar no nosso aspecto mental, nosso aspecto emocional, e isso com certeza faz toda a diferença. Então, cuidar, eu acho que é importante, e aprender sobre isso é uma coisa que eu, às vezes, também acredito ter um pouco de dificuldade. Avançando aqui, eu queria passar a pergunta agora para o Adriano, que na sua carreira, né, que a gente queria falar um pouco mais da sua carreira, que você tem mestrado em Oxford, doutorado na O USP. Adriano é um gênio. É um gênio. Quando eu li, eu falei, Prodígio. meu Deus, Prodígio. um dia, assim, referência agora, vou mirar e seguir. Crush profissional, né, Bela? Idealizando. E junto com isso, sendo professora, eu sei o quanto que deve ser difícil, né, se administrar advocacia, estudos, ser professor, a Mari mesmo também como professora, também referência maravilhosa, e lidar com tudo isso, lidar com prova, com pressão, com estresse, com cliente, não sei o quê. Como é que é você cuidar dessa questão da saúde mental? Como que juntando, né, com o que você disse do lado B do direito, esse projeto incrível, como é que está sendo, como é que é para você tudo isso? Obrigado, o Gil, para usar a expressão dele, joga no meu time também. Acho que vocês estão passando para a banda. Obrigado pelo elogio. Acho que todo mundo tem um lado B. Talvez essa seja a grande questão. As pessoas que eventualmente não mostram esse lado B têm um lado B, as pessoas que escondem o lado B têm um lado B. E acho que nesse percurso todo também teve um lado B. E acho que uma das grandes dificuldades foi não perceber que esse lado B era o outro lado da moeda, mas ele era indissociável do lado A. Então, as coisas andam juntas. E ser Adriano é ser lado A e ser lado B. Ser Adriano é ter feito as coisas que você mencionou, ser professor, ter feito mestrado, ter feito doutorado, advogar. E ser Adriano também é experimentar um conjunto de dificuldades que são próprias a Adriano, como seguramente tem um conjunto de dificuldades que são próprias da Isabela, e a todos nós. Então, acho que eu tive muita dificuldade de perceber o tamanho dessas dificuldades. Eu e o Gil, a gente quer fazer um podcast sobre o lado B na vida acadêmica. Depois que eu voltei de São Paulo, eu tive um período muito difícil. Tive muita dificuldade de lidar com muitas coisas. Isso teve um impacto muito grande na minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente.
nas minhas relações. E acho que ter passado, eu tive outros episódios depressivos em outros momentos da vida, mas acho que esse último talvez tenha sido um pouco maior do que os outros. Acho que chamou a atenção para a necessidade de cuidado com a saúde mental. Talvez em alguns momentos não tenha sido possível cuidar, mas hoje eu sei que é preciso ter esse cuidado. E acho que cada um tem uma forma de cuidar disso. Eu tenho meditado bastante, já faz algum tempo, eu tenho feito análise, e acho que é importante que as pessoas saibam que esse lado B precisa de cuidado e tentar descobrir como que elas cuidam disso. Cada uma vai ter uma forma de lidar e eu acho que, pelo menos nesses momentos, nesse período mais recente, eu acho que eu consegui encontrar uma forma que passa pela meditação, que passa pela análise, passa por muito diálogo. Acho que uma das características acho que estão presentes naquilo que a gente conversou até agora é um pouco a dificuldade que existe quando você tem um problema como depressão ou ansiedade, de você dividir isso. Acho que todos que passaram por isso, muito provavelmente tiveram um problema com relação à forma de manifestar isso, de expressar isso, e para mim não foi diferente. Acho que pessoas muito próximas não conseguiram perceber, talvez porque eu não deixasse, eu fizesse tudo para que as pessoas não vissem o que eu estava passando. Então, pessoas muito próximas mesmo. E aí, às vezes, a nossa capacidade de esconder coisas que são importantes acaba sendo algo muito ruim. Então, hoje acho que talvez a conquista do lado B seja justamente expressar e dividir essas vulnerabilidades. Acho que o nosso projeto ele é um pouco isso, dividir as nossas para que outras pessoas se sintam à vontade e confortáveis, não necessariamente conosco, com outras pessoas, no seu âmbito familiar, nas suas relações, buscando ajuda para dividir suas vulnerabilidades também. Não, disse tudo que eu sinto, simplesmente. Eu queria... Acho que eu travei, será? Não sei. Dando um gancho nisso, que tudo que o Adriano falou, eu acho muito importante, né, essa questão que a gente às vezes a gente se compara muito, né, com os outros. Eu falei que o Adriano é meu crush profissional, mas obviamente que a gente tem que pensar muito, a gente tem que pensar um pouco além sempre, mas dentro das nossas limitações a gente vai fazer o que é possível, né? E o que não é ruim, porque cada um tem que trilhar o seu caminho, cada um tem os seus méritos, suas ambições. E não é porque um é melhor do que o outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem... Essa questão de você lidar, comparar muito. Eu produzi mais, eu estudei 7, 5 horas para um concurso, eu fiz 13 petições em um dia e já encaminhei tudo. E a Rosana, inclusive, fala, né, essa questão de performance e produtividade, né, no Instagram dela, que é fantástico. E eu queria pensar mais como é que a gente pode pensar, né, na saúde mental, lidando com essa comparação, lidando com tantos mil amigos meus já formaram, tem 5 anos, estão ganhando muitos dinheiros e estão vivendo a vida dos sonhos. Por que eu não? Isso tem um impacto mental muito grande. E eu queria saber, né? Não sei se é um assunto que vem muito à tona, né? Então, eu queria saber. Legal. Obrigada aí pela questão dos conteúdos, né? Eu gosto muito de ler sobre performance, sobre produtividade, aprimoramento do nosso potencial e também do potencial das pessoas que trabalham com a gente, né? E atualmente eu venho ministrando treinamentos no escritório, né, no Martinelli. E então a gente acaba ministrando treinamentos voltados para a liderança, justamente para não acontecer isso que o Giovanni, né, comentou agora, né, do próprio topo
fomentar esses comportamentos, digamos assim, mais tensos. E aí eu comecei a produzir algumas coisas e colocar no Instagram, no LinkedIn, né? Então fico contente de saber que está sendo útil para alguém, né? Porque para mim é muito útil. O mais legal é quando a gente consegue impactar o outro também. Quando a gente fala muito de comparação, de produtividade, né? Uma dica, né, que eu posso colocar aqui, isso se estende inclusive a qualquer outra profissão, né? Não só ao direito, é o pilar da produtividade, para que você não caia nessa questão da comparação, é o planejamento, né? Quando a gente estuda muito sobre produtividade, a gente entende que a peça fundamental do melhor uso do nosso tempo, para que a gente se torne mais produtivo, é planejar. Então, a dica que eu começo, né, a dar aqui é ter, de fato, uma agenda. Mas não é uma agenda que eu falo em papel. Até pode ser também, mas não é a agenda em si. É você conseguir ter uma programação da sua semana. Ou seja, tirar da cabeça tudo aquilo que vai te gerar essa ansiedade, essa questão do controle, e você colocar em um dispositivo. Que pode ser uma agenda de papel, que pode ser a agenda do Google, que pode ser um aplicativo, que pode ser qualquer coisa que você queira usar, né? Que for suficiente para você. Então, quando a gente tira essas informações da cabeça, a gente passa para um dispositivo, a gente, de fato, passa a ser mais produtivo. E aí a gente se concentra mais na nossa rotina. E o que é muito interessante, né, isso é um método de produtividade, inclusive, o GTD, quando o próprio autor do método, ele coloca aqui... Eu uso o método GTD, Rosana. Você usa? Há uns 8 anos, assim. Minha vida é outra depois disso daí. Funciona muito, não funciona? Muito, muito. Tipo, você faz um download daquilo que... Assim, se eu precisar comprar papel higiênico, tá lá na minha listinha de coisas. E eu paro de ficar nervoso pensando que eu tenho que comprar pasta de dente, pipoca para assistir no final de semana, marcar um médico. É demais, cara. Exatamente, funciona muito. Eu estou tentando aplicar, hein? Eu estou falando, mas é porque é um exercício, é um treino diário, né? Mas faz muito sentido, né? Quem puder ler o livro do David Allen, Arte de Fazer Acontecer, é muito legal. E aí o autor já coloca isso, né? Que a gente se sente muito mais produtivo quando a gente tira as preocupações da cabeça, né? Então, o fato da gente se organizar dessa forma, a gente começa a definir o que é prioridade, quais são os nossos objetivos, quando que a gente precisa comprar pipoca, por exemplo. Né? Então, quando a gente dá prioridade, a gente dá foco, de fato, ao que é importante. E uma coisa que acontece muito na rotina do profissional do direito, e em outras profissões também, é essa confusão com o que é importante e com o que é urgente. Porque, por vezes, a gente acaba se dedicando tanto ao que é urgente e a gente começa a ficar nessas aflições. E aí, o que acontece? Quando uma atividade, né, por exemplo, você tem um prazo que é urgente, você precisa dar foco, né? Porque você não quer perder o prazo, ninguém quer, né? Então, você precisa dar foco naquilo, você ficar concentrada. Mas o ideal é que a gente consiga administrar melhor essas urgências e consiga trabalhar mais na esfera da importância, né? Os estudos colocam que hoje, né, digamos assim, a distribuição ideal, digamos, do uso do nosso tempo seria dedicar 20% do nosso tempo à esfera da urgência, né, que é aquilo que você precisa dar foco, você precisa fazer agora, né, é urgente demais, que, por exemplo, é um prazo. 60% do tempo a gente dedica ao que é importante, ou seja, aquilo que você consegue agendar para fazer, que você gera um compromisso, que você pode postergar, né? E aí, os outros 20%, para fechar os 100, eles são divididos entre aquilo que você pode delegar, né? Algo que, por exemplo, ele não é urgente, mas ele é urgente, mas não é importante. Então, ou você faz rapidinho para você eliminar logo, ou então você delega para alguém, ou então você nega, você diz não. E os outros, e dentro dessa parte a gente separa um pouquinho para aquelas questões circunstanciais, que é uso de internet, aplicativo, e aí entra mais a nossa questão da disciplina. Então, focando ali naquele 20 e 60, o ideal é que a gente dedique mais tempo à esfera da importância e reduza a urgência. Só que o que acontece, na maioria das vezes, é o inverso. A gente vive a urgência 60% do nosso tempo e os 20%, que seria a calmaria agendada, entra na esfera da importância. E quando a gente vive o tempo inteiro assim, apagando incêndio, a gente, de fato, fica muito estressado, a gente fica ansioso, a gente fica com aquela pressão louca, e aí começam aqueles sintomas. E o que acontece, que é até uma questão genética, né? O nosso cérebro ele tem uma tendência já a acabar se dedicando mais ao que é urgente. Não só pela tarefa ser urgente também,
mas é porque o nosso cérebro ele tende a querer recompensas imediatas. Então, ele vai acabar te levando a um comportamento de procrastinar aquilo que você tem mais tempo para fazer, aquilo que, digamos assim, está na esfera da importância. E aí, como aquilo vai ter uma recompensa que é mais abstrata, é mais longa, ele vai fazer com que você foque só na urgência. Só que chega um momento que as tarefas importantes, elas se tornam urgentes. E aí você fica nesse ciclo que você não sai. E aí começam todos aqueles sintomas onde você tem uma questão mental prejudicada, uma qualidade de vida prejudicada. Então, se a gente não começar a se atentar à nossa rotina para reduzir um pouco, né, essa questão da esfera da urgência, de fato a gente vai ter algum acometimento mental, físico, emocional que é muito grave. E além dessa questão da gente focar na produtividade para que a gente possa produzir melhor, né, focar no nosso planejamento, para produzir melhor e evitar esse tipo de comparação, a gente também tem que olhar para coisas básicas, gente. Hoje a gente escuta muito falar isso, questão de ter uma rotina equilibrada, né, delimitar horários, criar micrometas no dia a dia, dormir melhor. Né? Quantos estudos mostram aí, recentemente até a Isabelle, não sei se ela está aqui ainda, acho que a Isabelle não está, ela colocou no LinkedIn esses dias, né, a questão da própria vivência dela de como dormir melhor, melhora a produtividade. Então, assim, são coisas básicas, coisas que a gente não estou reinventando a roda, mas que às vezes a gente não faz. E aí, se às vezes a gente não faz, a gente entra naquela questão de só ficar ali nas urgências, de não programar o nosso dia. E uma outra dica que é muito interessante é a gente treinar o nosso cérebro. Por quê? A gente precisa treinar os nossos pensamentos para que eles sejam mais produtivos. Porque a gente, às vezes, acaba falando frases que elas se tornam verdades. Então, assim, por exemplo, a gente vive falando, eu não tenho tempo de fazer aquele relatório. A gente não é que a gente não tem tempo, a gente tem que falar que a gente não priorizou aquele relatório. O dia está muito corrido, a vida está muito... Não, a vida e o dia seguem no tempo normal. Então, a gente precisa assumir esse protagonismo para saber que tudo que a gente não é refém do nosso tempo, a gente não é refém da nossa produtividade. A gente precisa entender que é a nossa mente que controla a nossa produtividade, só que a nossa mente, ela é controlada pelas decisões que a gente toma. Então, as nossas decisões podem nos tornar mais produtivos ou improdutivos. E aí, o fato de ser mais produtivo ou improdutivo impacta diretamente em ter uma saúde mental adequada, em ter um dano mental minimizado e evitar também esse tipo de comparação. Então, a gente precisa se atentar a isso o tempo inteiro. Isso é uma questão de prática, é uma questão de treino, é uma questão de colocar em ação, né? E não só ficar no âmbito da discussão, mas colocar em prática mesmo. Essas são as dicas que eu coloco aqui para início, né? Para reduzir essa questão da comparação e aumentar a produtividade. Nossa, Rosana, eu queria tanto ter escutado isso assim antes de formar, sabe? Quanto sofrimento teria sido evitado da minha vida. Eu sempre fui advogada, né, do lado privado da força. E a urgência da agenda do outro te pautando o tempo inteiro é uma realidade, sobretudo se você não é dono do seu negócio, você tem que se reportar a superiores, ao cliente, né? Eu brinco que às vezes você fica entre a cruz e a caldeirinha, porque você tem o cliente interno, tem o cliente externo, mas a gente vai criando coragens, criando até ferramentas, né? No meu atual processo de terapia, eu aprendi muito a falar sim e não condicionado, né? Sim, eu entrego, sim. Né? Muitas vezes com o cliente se você me entregar todos os documentos que eu preciso analisar até dia tal, porque senão eu não vou ter tempo hábil para te dar uma resposta boa, do jeito que você gosta. Ou então assim, olha, não, isso não dá, a não ser que você mude isso, ou essa prioridade, essa tarefa aqui que é menos importante, passe para depois. Né? Esses dias até, assim, eu acho que o máximo da ousadia foi, eu estava recebendo um cliente, ele queria uma proposta, e ele falou que estava muito cansado de escritório ficar enrolando ele, que ele queria saber se tudo que eu fizer, toda pergunta que ele me fizesse, eu conseguiria responder em até 48 horas. Aí eu falei, olha, depende, porque depende da pergunta, depende do grau de acuracidade que você quer que eu te entregue, mas se você deseja 48 horas, a ponto que eu tenho que mobilizar a minha equipe, então eu vou te dar um preço de 48 horas, é isso que você quer? Ou você quer combinar comigo tarefa por tarefa para você pagar um preço mais bacana? Tipo Uber, entendeu? Chover, o Uber vai ficar R$60 para andar 2 quilômetros. Né? E ele riu, assim, ele era um cara bem fechadão, mais velho, coisas que há 2 anos atrás eu nunca teria coragem de falar, sobretudo porque meu ganha-pão depende dessas interações, né?
Mas eu fiquei tão doente, mas tão doente, sem capacidade de desejar, sem capacidade de planejar, por conta mesmo dessa depressão que eu adquiri desse tipo de furacão, né? Então, eu Exato. tomei essa decisão radical de viver assim. É fácil? Não. Tem hora, inclusive, já teve cliente chamando de trivida, várias coisas que a gente pode contar depois. Mas eu sei que a minha produtividade melhorou e que muitos clientes começaram até a confiar mais no meu trabalho, porque eu pactuava prazos que eu conseguia entregar. Claro. Né? Eu não colocava uma coisa ali por medo do confronto, aceitava uma coisa inexequível, né? Eu acho que isso é muito fundamental para a gente conseguir pegar as rédeas da vida de novo, né? Verdade. Você vai falar alguma coisa, Giovanni? Não, tô ligado, mas Não, que nem a Mari falou, esse tema devia ter sido muito falado enquanto a gente está na faculdade. Eu também nunca ouvi falar disso, mas também foi uma excelente dica, que eu vou guardar no coração. Mas eu queria pensar agora a questão de... Que nem você falou, Mari, a questão de você lidar, que você tem que reportar para alguém. Mas quando você é líder de si mesmo, quando você consegue lidar e ser líder de outras pessoas, eu queria perguntar especialmente para o Giovanni, como é que é essa questão de você lidar, assim, como líder, como é que é você, o que você poderia dar de conselho para outros líderes de empresas ou advogados, de forma geral, para cuidar mais da saúde mental, tanto dos funcionários seus, né? E a sua saúde mental também, né? bom, de novo vou te responder dizendo que não tem receita de bolo, tá? Então, não sei se exatamente o que eu sugeri, o que eu fiz, vai funcionar para todo mundo, nem se o que eu estou fazendo agora vai funcionar para sempre. Provavelmente não. O método GTD que a Rosana explicou. Miseravelmente eu falho uma vez por semana em replicar o método, tá? Então, eu acho que faz parte do método a gente se perdoar e seguir em frente. Não é porque não deu certo hoje que, não vai dar certo amanhã. E nem é porque deu certo hoje que vai dar certo amanhã. Então, É a generosidade com a gente, né? todo dia é um dia novo. Tem dias que eu falho, tem dias que não. E tem vezes que eu tô mais falhando do que não falhando. Mas o que eu acho que conselho de brother, acho que se você tiver preguiça de ler o livro, tem vários vídeos no YouTube que explicam como funciona o método. Então, para os preguiçosos também funciona. E para mim, eu acho que aí já pensando em controle de tarefas e de pessoas, a partir do momento que eu fiz o download desse negócio que fica no ar das pendências e coloquei no papel, seja ele virtual ou físico, fica mais fácil de você gerir. Então, por quê? Porque você tem visibilidade de onde você está. Eu adoro essas metáforas clichês, tá? Então, quando você... E o Adriano já deve ter me ouvido falar desse clichê várias vezes. Se você é um cara que quer escalar uma montanha, fazer uma trilha, e você programa, fica pensando na montanha, você fica com medo, você não sabe como vai ser a tua jornada. A partir do momento que você se aproxima da montanha, você olha para ela, do pé da montanha, e você enxerga qual vai ser o desafio, teu desafio, você transforma o medo em respeito. E eu acho que na nossa vida profissional é mais ou menos como isso, né? Tipo, o conhecimento, a informação faz com que a gente saiba onde a gente vai ter que pisar e qual vai ser o caminho. Então, você ter o controle por escrito foi uma forma que eu consegui usar uma forma que eu consegui usar para poder não ficar louco. Pensando, acordando no meio da noite, eu esqueci o nome de fazer alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, não acontece mais tanto também. Além disso, eu acho que é a habilidade, o desafio do século XXI, desenvolver soft skills, essa palavrinha da moda aí, para a gente poder interagir socialmente. Então, quando eu acho que a primeira coisa que eu faço como
gestor, como líder, como qualquer coisa, é ter o caminho aberto de escuta, ouvido aberto, né? Falar bastante. Porque a partir desse momento que eu tenho a troca, eu consigo agir com empatia e saber se a estratégia que eu estou usando para fazer a gestão de uma pessoa vai ser a estratégia. Provavelmente ela não vai ser a estratégia certa para fazer a gestão de outra pessoa. Então, óbvio que eu não sou o melhor especialista em gestão de pessoas, muito pelo contrário, estou 100% em desenvolvimento. Mas a escuta ativa faz com que eu consiga ter uma gestão tailor-made para cada uma das pessoas. E é óbvio que estou falando isso aqui, fica bonito falar, explicar, mas eu também falho miseravelmente como gestor em algumas situações. Tem pessoas que eu não consigo... E eu acho que como gestor tem dois vieses, né? Um que você tem que extrair o melhor em termos de eficiência para a corporação, e um fazer com que a pessoa se desenvolva como ela mesma. Então, se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu já falhei miseravelmente nas duas situações, como já acertei também nas duas situações, como um gestor com eficiência e um gestor de pessoas. E eu acho que, além de tudo, acho que pensando muito em como eu consigo me colocar como cliente, porque eu acho que esse é o lugar de fala que eu tenho no mundo corporativo hoje. E como eu tento me posicionar. Eu tento procurar escritórios, parceiros, advogados que vão prestar serviço para mim, de tal modo que eles consigam replicar os valores que a companhia tem. Então, se a companhia pensa em saúde física, em saúde mental dos funcionários, eu não posso contratar um parceiro que vai estar desalinhado com isso. Se a companhia pensa em um escritório, pensa em diversidade, em equidade de gênero, em abolir qualquer tipo de discriminação e homofobia, eu não posso contratar um escritório que tem 90 anos, sede na Marginal Pinheiros, que tem 5% de sócias mulheres. Então, acho que é uma forma... E aí, do mesmo jeito que a questão de gênero, a questão racial, a questão da sexualidade, elas se tornam questões para poder contratar um escritório, como o escritório trata os seus advogados como pessoas e como funcionários também é uma coisa importante. É óbvio que isso para mim é um projeto que ainda está no campo das ideias, mas que eu quero literalizar para fazer uma concorrência, fazer um bid. Eu vou lá colocar no escritório capacidade técnica dos escritórios, eles vão pontuando. Estrutura, eles vão pontuando. Tem política de equidade de gênero, eles pontuam de uma forma. Tem política de saúde, de preservação da saúde mental, eles pontuam de outra forma na licitação e no bid. Então, por que isso? Justamente porque eu acho que eu tenho poder, e é um poder que meio Spider-Man, um tio Ben falando pro Peter Parker. Tenho poder e tenho responsabilidade de fazer a roda girar para o outro lado no caminho que eu acho certo, e estando alinhado ou não com o interesse da empresa. Se não tivesse se esse entendimento não tivesse alinhado com a empresa, provavelmente eu não estaria trabalhando para ela. Então, e a partir do momento em que isso deixar de ser uma realidade, talvez também deixe de ser uma realidade a minha vontade de trabalhar em alguma corporação que não encaixe esses valores. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Bela, mas é um pouco de como eu tenho enxergado o mundo e essas questões. Assim. Não, de forma alguma, foi ótimo, foi incrível. Não, com certeza quando você falou eu não vou contratar um escritório que não tenha uma ideia, essa questão de igualdade de gênero, a gente fala muito sobre isso aqui no JB, né? A Mari até abriu os olhinhos ali. E não, foi incrível, não. São dicas e conselhos que muita gente pode levar, pode repensar, né? Essa questão. Então, eu acho muito válido a gente falar disso também, que é importante. Uma coisa que
Só desculpa, Bela, uma coisa rapidinho sobre esse aspecto do papel da liderança. Eu acho que uma coisa de quando a gente vira gente grande, que costuma dar uma desilusão generalizada, é o cinismo. As pessoas até sabem quais são as coisas certas, mas elas eventualmente vão tomar a decisão que mais favorece o interesse pessoal e foda-se a coisa certa, né? A ser feita. E Tudo hoje tem a um gente vê trade-off, né? que A vida é um trade-off. A pessoa é, está abrindo mão escolhendo um caminho em detrimento de outras coisas. exatamente. E eu acho que a gente não consegue mudar o mundo. Eu gosto muito do Homem-Aranha, inclusive, porque ele não é um herói para mudar o mundo, ele é um adolescente, ele é fraco, assim, sabe? Ele tem uma coisinha ou outra ali e tal, principalmente um coração bom, uma Deu vontade, sorte. né? Ele deu sorte. Eu acho que a gente é mais ou menos assim, a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo com as duas mãos, mas a gente consegue, dentro da nossa esfera, provocar mudança. Isso é muita coisa, a gente não pode fazer pouco desse poder que a gente tem, né, de influenciar as pessoas, de influenciar as organizações, né, de mudar um rumo de processos, né? Então, acho que eu admiro muito quem usa esse poder com responsabilidade social, sobretudo, né? E abrir espaço também, né, Mariana? Porque o líder hoje ele precisa abrir espaço para que as pessoas manifestem isso que você colocou, né? Que o Giovanni trouxe também. Então, se não tiver esse espaço, né, como a gente hoje fala muito de, né, o Giovanni trouxe, se os valores não são condizentes com os meus, eu também não fico. Então, se a gente não abrir espaço para que as pessoas se manifestem, a gente não consegue também, né, formar a nossa cultura, Não é formar. nem que eu não fico porque, complementando, desculpa te interromper, Rosana, mas não é que eu não fico porque eu não quero ficar e vou de um dia para o outro pedir Não, é demissão. propósito, né? Questão de Eu propósito. vou perdendo o tesão. Vou acordando cada dia mais sem vontade, até que naturalmente eu vou ficar desengajado, vou começar a procurar um outro lugar para trabalhar e assim vai ser. Exatamente. Essa questão de procurar, de perder, né, essa vontade. É engraçado porque na faculdade mesmo eu vejo que muita gente não tem essa questão não tem essa questão mesmo de propósitos. Você fica meio perdido lá, você fica meio não sabe que algumas pessoas inclusive formam em direito e não tem esse acolhimento de pensar, é isso mesmo que eu quero, é isso muitas vezes leva, né, a questão de implica muito na saúde mental, eu acho. Às vezes eu conheço pessoas que não gostavam de estar lá, mas que tinham que formar. Isso eu acho que é uma questão que, inclusive, Adriana, eu queria perguntar que eu escutando o podcast, né, eu percebi que a gente sente um acolhimento, sabe? A pessoa conversa ali, parece que você tá ali do lado, aí você queria também estar ali batendo um papo com todo mundo. E incluindo eu também, essa pergunta pensando assim, o que hoje você daria de dica, de conselho para uma pessoa recém-formada, né? Que tem essa pressão, né? Seja dos pais, seja da sociedade, que com 23 anos você precisa já ter uma casa, um carro, daqui a 3, 4, 5 anos você precisa ter 5 filhos, porque a sua avó acha incrível ter um neto e é isso. E é isso, eu queria mesmo perguntar, porque às vezes na faculdade mesmo a gente sente falta de como se diz, de uma vivência um pouco mais da vida adulta. A gente sai muito, e é isso, tá, como é que faz agora? Eu queria mais perguntar isso. Fico feliz que você tenha sentido isso de acolhimento com o podcast. Esse é um dos nossos objetivos. É sempre muito difícil falar. Eu não tenho a capacidade técnica, mas posso dividir um pouco do que eu acho que é nosso objetivo, ou do que pode ter funcionado para mim. Um dos grandes objetivos do podcast é justamente para tratar um pouco do que a Rosana falou também, de quebrar o tabu com relação às questões de saúde mental.
Então, o que talvez seja uma dica é um pouco aquilo que a gente já disse também, acho que tá presente em muito do que a Rosana falou, do que o Gil falou, da gente dividir experiência, da gente conversar, da gente se expor, da gente não ter medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. Às vezes a gente mostra tentando esconder, mas a gente conseguir ter um pouco esse desprendimento também de dividir, de conversar. E isso está muito no objetivo do nosso podcast. E tem sido uma experiência muito rica essa conversa. Para mim, o lado B tem sido muito enriquecedor também. Tenho conhecido muito mais do Gil a cada conversa. A gente descobre coisas novas, às vezes que tem a ver com a nossa relação. Hoje, descobri mais uma sobre essa história do Palmeiras aí. Eu lembro que, acho que talvez, eu vou chutar a data, mas 2015, 2016, teve uma época que eu sempre gostei muito de futebol também, e antes surgiu, direto Palmeiras, tal. E daí eu falei, Gil, vamos um dia aí que eu estiver em São Paulo, tal, vamos lá ver um jogo no Allianz Parque e tal. E daí o Gil falou, não tô mais muito animado com o Palmeiras, não tô, não sou sócio mais e tal. E agora já sei um pouco o pano de fundo também dessa história. Mas se quiser a gente vai quando tudo estiver normal, cara. Eu tô indo pontualmente, eu só não vou em todos os jogos, mas... E acho que isso é muito importante, assim, conseguir dividir. Então, é um pouco aquele lado que o Gil colocou e que envolve a prática profissional do líder de estar aberto, mas também da pessoa conseguir demonstrar isso, tentar conversar com as pessoas próximas, tentar se valer dessas relações para apresentar isso, para expor vulnerabilidade. Acho que tem uma coisa que é muito particular do direito também, que a gente vive em competição constante. A gente está o tempo inteiro lidando com competição, porque no fim do dia, especialmente para quem é do consultivo, talvez esteja competindo por cliente. Mas quem é do contencioso, além de tudo, está numa disputa, e uma disputa em que só uma parte vai sair vencedora. Então, é competição constante. E isso acaba sendo uma característica evidente que existe competição em outras profissões que experimentam de formas diferentes, mas isso também é uma característica muito própria do direito e algo muito difícil de lidar. E talvez isso envolva esse alto grau de exigência que a gente acabe tendo consigo mesmo, de tentar não errar, de tentar não perder nunca. E talvez uma última coisa que se relacione com isso, inclusive, foi um insight que eu tive durante a nossa conversa. Eu lembrei de uma coisa que, quando eu estava começando a ter contato com a meditação, que o meu mentor sempre dizia, numa das formas de meditação que você tem que tentar manter a atenção, o foco, ele sempre dizia que quando você perdia o foco, quando você não conseguia, quando você eventualmente errava, a primeira coisa que você tinha que fazer era sorrir, por ter percebido o erro e pelo fato de que errar é humano, errar é normal, errar é da nossa condição. E geralmente o que a gente faz é o contrário, a gente tenta punir o erro, né? A gente tenta sancionar, a gente tenta ir contra aquilo. E eu escrevi um texto para pegar o gancho do futebol, e talvez tenha sido, acho que no período anterior, digamos, desse meu último e importante episódio depressivo, eu escrevi um texto fazendo uma reflexão, dialogando um pouco com essa ideia
justamente num contexto de futebol. Eu mandei esse texto, era um texto sobre o Coxa, que é meu time aqui em Curitiba. O Coxa estava mais uma vez brigando para não cair para a segunda divisão, e eu ia para o estádio e via assim, 5 minutos do primeiro tempo, o sujeito erra um passe, já está a torcida inteira xingando o sujeito, uma pressão enorme, etc. E aí eu escrevi um texto um pouco dizendo isso. A gente precisa reconhecer, e talvez os jogadores precisam ter isso dentro do campo, de que o erro deles é normal. Errar faz parte do jogo. E talvez a grande virada, acho que os episódios depressivos, a gente tem falado muito deles, né? Eles são muito difíceis, mas eles também são muito ricos. Eu acho que a Mariana e o Giovanni poderiam dar esse testemunho também. A gente aprende muito passando por essa experiência. E uma das coisas que para mim foi mais relevante, que acho que envolve esse contexto também, é conseguir julgar menos os outros e ter um pouco mais de empatia. Então, a gente está muito acostumado a julgar, cobrar os outros, às vezes com a nossa própria medida. E eu tenho tentado fazer, e talvez isso dialogue um pouco com essa ideia de sensibilidade e capacidade de acolhimento, que não é algo muito próprio meu, mas algo que eu tenho buscado, de conseguir, diante do erro do outro, tentar entender, compreender esse erro diante de alguma coisa que acontece que eu não necessariamente concordo, tentar compreender as dificuldades, aquilo que, digamos, tentar reconhecer quando eu estou em contato com o outro que todo mundo tem um lado B. E acho que essa seria a dica. Reconheça que você também tem um lado B, tente parta do pressuposto que o outro também tem esse lado B, e se comunique com o outro a partir desse pressuposto. Acho que essa seria a dica que eu daria para o Adriano recém-formado. Adriano, muito bonito. Mário, Muitas posso só te coisas que você interromper falou. um segundo? Claro. Eu preciso entrar na aula, que eu estou meia hora atrasado. Desculpa pelo atraso. Não, mas O não tem problema, evento eu demorou agradeço. mais do que a gente imaginava. Não tem Mas problema, muito só queria me obrigada, despedir Giovanni. antes de... Deixa você em boas mãos, vocês em boas mãos com o Adriano aí. Desculpa, gente. Tchau, Eu que tchau. agradeço a atenção e presença. Tchau, Giovanni. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Giovanni. Depois a gente manda um e-mail pro professor pedindo para abonar. Mas sobre isso, Adriano, eu acho que eu queria muito também ter ouvido isso mais cedo, de ter mais generosidade com as minhas próprias falhas, porque esse grau de exigência que eu tinha comigo e que eu transmutava para as minhas relações tornava a minha vida muito pesada, muito difícil. Né? Hoje eu tento ser bastante compreensiva, ter uma linguagem empática, não violenta. É um desafio, porque a gente foi educado no outro extremo, né? Uma das coisas que eu tenho estudado muito é esses processos de lifelong learning, né? E considerando que a gente vai viver muito mesmo e que é um aprendizado contínuo, a gente tem que aprender a viver bem com o erro. E errar mesmo, porque fazer muito, você vai errar muito, mas você vai perceber rápido que você errou e vai consertar a rota. E isso não é nenhum demérito, assim, tirando a morte, nada mais vai ser definitivo, né? Quase tudo é possível de você reparar. E se você tem mais uma atenção sobre esse percurso, você vai errar rápido, você vai desviar antes que aquilo seja uma coisa grave, e não tem demérito nenhum nisso, né? Quando eu era estagiária, eu comecei no escritório que eu trabalho até hoje, chama Manesco. As primeiras vezes que eu conversei com sócios importantes, um deles é o Floriano de Azevedo Marques Neto, que hoje ele é diretor da USP, ele é uma das grandes cabeças do direito público brasileiro e tudo mais, e ele é super confiante, aquela máquina e tudo mais. Então eu tinha um pressuposto que eu não poderia mostrar que eu não estava entendendo alguma coisa. Ele fala mega rápido. Então, assim, ele ia dando as instruções lá e eu, ainda que eu não tivesse entendido nada, eu ia passar, às vezes, 1, 2 dias tentando entender o problema, ao invés de ser humilde e falar assim, peraí, volta 2 casas, eu não entendi.
né? E esse sistema de trabalhar me gerava uma ineficiência imensa, me reforçava uma baixa estima imensa, de como se eu fosse uma grande burra que não entendia nada, que não sabia nada de por onde o trem estava passando. E hoje não tem problema nenhum. E até às vezes quando eu estou conversando com os meus estagiários, com a equipe, às vezes eu falo assim, então tá, vamos lá, repete agora o que eu falei para ver se você entendeu. Porque a gente começa a ler os olharzinhos perdidos, quando a gente se vê, né, naquele momento da angústia, de a pessoa não tá ali se situando no problema profissional. Eu acho que eu aprendi com muita surra, muita pancada. Eu não acho que precisa tomar tanta pancada assim para aprender, né? Então, eu acho que todos vocês trouxeram conhecimentos muito valiosos. Eu fico emocionada e grata, né? Não só por tudo que eu aprendi, mas também pela escuta, por poder falar das minhas questões também com vocês. A gente está avançando aqui no tempo, então eu queria me despedir também e desejar a todos uma vida longa, próspera, feliz, equilibrada, né? Que, como a Rosana disse lá no início, saúde mental não é o contrário de não estar doente, é muito mais bonito, é um caminho muito mais bonito, que vale a pena cada segundo de esforço, cada investimento, né, de autoconhecimento, de trabalhar nossas questões, de estar aberto para a dimensão do outro e para ser mais generoso com a gente, porque toda vez que a gente é mais generoso com a gente, é automático ser mais generoso com o outro, né? Uma coisa nunca está separada da outra. Obrigada demais, pessoal. Muito bom. Eu agradeço também imensamente o convite e querendo trocar mais, querendo conversar mais, eu me coloco à disposição, viu, Mariana, quem estiver aqui. Eu acho que esses momentos de debate é o que a gente leva, né? E a gente colocar a nossa experiência, colocar as nossas dores, né? Mostrar que a nossa dor pode ser a dor do outro, né? Então, quando a gente traz isso para um debate, quando a gente eleva essa discussão, a gente se sente melhor, né? E isso, tudo isso é saúde. Então, eu também estou muito agradecida. Muito obrigado, foi uma experiência muito rica conversar com vocês. Também estou à disposição aí para a gente continuar conversando em podcast, em outros lugares. Então é isso, né, gente? Tá ótimo. Foi ótimo. Eu fico lisonjeada de ter conhecido todos vocês. Foi um evento muito, muito engrandecedor para mim também. E eu acho que a gente tem que discutir mais a saúde mental. Tem que acabar É só o começo. É só o começo. Com a psicofobia, esse tabu tem que ser falado, tem que ser desmistificado. Então, eu queria agradecer mesmo a presença de todo mundo aqui também, a presença de quem ficou aqui até o final e desejar para todo mundo uma excelente noite, né? De aprendizado e colocar o método IGPD em prática. Isso. Vou começar agora. Dica para os próximos conteúdos para a equipe de comunicação, Bela. Pode deixar, eu estou fazendo. Como o Giovanni falou, pode olhar os vídeos, que os vídeos ajudam muito. Então tá. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.